Se o Acre existisse, iria atrair startups de tecnologia e outras promessas dos candidatos a prefeito a partir de janeiro. Parece que o brasileiro está mesmo cansado de brigar entre dois extremos na política. Nas eleições municipais, na grande maioria das cidades, os candidatos de partidos de centro lideram. Seja centro um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ou centro em cima do muro. Lógico que toda regra tem exceção. Os partidos mais radicais se mantêm na liderança em Porto Alegre, Belém e em São Paulo. No resto, parece valer o discurso "deixa como tá para ver como é que fica". Mas não estamos aqui para falar de um lado ou de outro. Nós falamos de tendências e investimentos e o que pode ser lucrativo para uma ou outra região. Para isso, analisamos alguns pontos dos planos de governo dos candidatos líderes nas pesquisas das grandes cidades no país e também de uma que não existe. Os planos de governo variam de telas de PowerPoint a um blocão de texto sem um espaço para respirar. E agora você está esperando uma crítica, não é? Que eu diga que alguns têm parágrafos de palavras bonitas, mas que não dizem nada. Não. Todos têm parágrafos de palavras bonitas, mas que não dizem nada. Alguns desses planos posicionam a cidade claramente. Afirmam que vão transformar a cidade na capital. O importante são as tendências mostradas. Por exemplo, o estímulo ao uso de bicicletas. A única cidade em que o meio de transporte não aparece em destaque é Salvador. Nem precisa explicar. Os próprios planos de governo são uma pista. Todos são otimistas, claro, mas não conseguem tapar o sol com a peneira. Por exemplo, nenhuma capital gasta tantas páginas para falar de finanças como o Rio de Janeiro. Os 3 candidatos principais fazem questão de citar programas de transparência, auditoria e revisão de contas. Você nem precisa ver jornal para saber que algo não vai bem na cidade maravilhosa. Vamos ver algumas outras tendências em destaque. Táxis e ônibus elétricos. Essa questão aparece com todas as letras nos programas dos candidatos mais bem colocados em pesquisas no final de setembro, início de outubro, em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Em outros locais, aparece quando VLTs, veículos leves sobre trilhos, são mencionados. Você vê mais sobre essa tendência em nosso vídeo de carros elétricos. E, como pediram lá, vamos adicionar a MAHLE Metal Leve. A história da empresa mostra como o mundo empresarial dá voltas. Em 1951, a empresa começou fabricando peças automotivas com projetos licenciados da alemã MAHLE. Em 1996, foi vendida a mesma MAHLE. Hoje, a empresa apoia a mudança de combustível de carros, mas com uma ressalva. Ter um mundo dependente de carros elétricos é tão ruim como depender de petróleo. Por isso, várias alternativas devem ser usadas. Por exemplo, ela tem o projeto Bioetanol 2, que aumenta a produtividade sem aumentar a área plantada de cana-de-açúcar. Com o mesmo espaço, o produtor pode obter pelo menos 10% a mais de combustível. Ao mesmo tempo, cria o MIT, um conceito de carro elétrico que usa soluções da empresa. Energia alternativa. O que falamos no vídeo do setor de energia também aparece nas propostas dos prefeitos. Os candidatos líderes em Curitiba e Belo Horizonte falam em realizar estudos para construir usinas de biomassa em lixões. Essa também seria uma proposta do candidato da situação em Rio Branco, se existisse. A energia solar também aparece nos planos de governo dos líderes em Fortaleza, Curitiba e Porto Alegre. Aliás, em julho de 2020, o Rio Grande do Sul se tornou o segundo maior estado na utilização de energia solar no Brasil, atrás apenas de Minas Gerais, lar da maior usina solar do Brasil, a usina de Pirapora. Pode gerar até 321 megawatts, o suficiente para iluminar o trem de qualquer vida. Startups. Falamos um pouco disso no vídeo das fintechs e um pouco na economia em casa. E podemos dizer que vai faltar startup no Brasil. Atrair startups tecnológicas está, de uma maneira ou de outra, nos programas dos líderes dessas cidades.
da situação em São Paulo e Rio de Janeiro e na oposição de Rio Branco. E vamos acrescentar Salvador, com planos de cabear com fibra ótica um bairro inteiro. Outros locais prometem investir em outros tipos de empresas. Belém quer atrair empresas de alimentos e bebida. A oposição, que está em terceiro no Rio, promete investir em empresas da área médico-hospitalar. A oposição paulista, em empresas de audiovisual e educação. Falando nisso, educação. Analisando os programas, vê que é hora de investir na fabricação ou importação de tablets no Brasil. O uso de tablets ou similares nas escolas aparece em todos esses programas de governo. Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, oposição de São Paulo, oposição líder em Manaus, situação no Rio. Certamente, uma ótima notícia para as empresas de educação na Bolsa, que podem desenvolver conteúdo para essas prefeituras. Pets. É impressionante como bichinhos de estimação entraram na pauta política. Vários programas de governo dão destaque a eles, com Salvador e Manaus prometendo a construção de hospitais veterinários. Mais uma prova de que o setor está em franco crescimento e afeta tudo: construção, serviços, locais pet friendly. Diga aí nos comentários se você quer um vídeo sobre cães e gatos. E você, que setor ou empresas você acha que serão mais beneficiados a partir de janeiro? As eleições vão influenciar em seus investimentos? Comenta aí pra mim e, claro, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com um amigo e dar um like no vídeo. Até a próxima! Por exemplo, o estímulo... O quê? Era estímulo, eu falei estímulo. Vai, pode? Pode, erro de relação.